311. O princípio e o fim da verdade doutrinária é este: a lei de Deus não manda ter religião alguma, formulistas e formalistas, sendo que o Cristo modelo foi perseguido, preso, julgado de modo infame e crucificado pelos religiosos. Portanto, que os bons filhos de Deus reconheçam a verdade, o amor e a virtude em suas obras sociais, para que a revelação os guie na direção do céu interior. 312. A volta de Jesus Cristo é o livro das eras futuras, porque marca o início de uma fase diferente na ordem dos intercâmbios mediúnicos. Tudo é questão de evoluir, e para isso necessário se torna conhecer mais e melhor. Ninguém poderá medir agora o que ele fará nos milênios por vindouros e até a consumação evolutiva da humanidade terrestre. 313. Assim como o espírito mergulha nos mundos materiais, para daí despertar, ganhar em sabedoria e pureza e libertar-se na plenitude crística, assim também os mundos sólidos formam-se, vivem, progridem e retornam ao estado de energia esplendente, fornecendo elementos e meios inconcebíveis de glória aos espíritos libertos. 314. Quem conhece a vida no céu crístico não pode revelá-la a quem não a conhece, e quem não sabe senão o que vai pelo mundo grosseiro da matéria terrestre, nada pode entender daquilo, por mais que lhe falem. Portanto, para saborear o manjar celeste, necessário se torna merecê-lo, de fato. 315. Depois de tudo quanto ha sido dito, como revelação essencial, acima de formalidades organizadas por homens, só nos cumpre dizer que a vida carnal é uma viagem feita no seio de um instrumento grosseiro, para com ele ganhar o direito de viver em liberdade celestial. Quem assim considera a encarnação tem tudo para trabalhar, renunciar e fazer o bem, rumando para a suprema glória. Mas quem ignora isso, enquanto os laços traiçoeiros poderá cair? 316. Jamais um espírito, seja quem for, poderá tornar conhecida a glória crística, desde que esteja encarnado. As transfigurações são muito fáceis, porém relativas ao meio e nada mais, sem ter como demonstrar os sentidos, as extensões da plenitude espiritual. 317. A divina ubiquidade, essa virtude de Deus que vem a participar os espíritos que se vão aproximando da plenitude crística, jamais poderá contar com a boa explicação dos espíritos. Por ora, só podemos dizer que há realidades que não podem ser explicadas. 318. Para além do sétimo céu, considerando o planeta Terra, é que a liberdade pode atingir sua plenitude. E quem poderá medi-la segundo as medidas humanas? Quem é capaz de saber o que é participar do infinito e da eternidade, sem ter a menor ideia de como isso é? Porque o todo infinito revela-se no espírito e torna-o participante de si, sem lhe explicar como. 319. Não é agora que deveis entender o vós sois deuses, mas sim naquele dia. Por ora, fazei questão de considerá-lo vivendo a pureza e a sabedoria do melhor modo possível. De estágio em estágio, todos lá chegarão, mas convém que se apresse a chegada. O prêmio compensa muitíssimo qualquer sacrifício. 320. Temos informado bastante, num período de mais de 240 mil anos de revelações consecutivas, através de eras e de ciclos. Tendes perguntado muito ao exterior e aos outros, mas a mensageria divina diz, agora, para que façais a vós próprios as perguntas,
porque já atingistes a idade própria. O Pai Divino é íntimo a tudo e a todos, e é normal que aguarde, da parte de seus filhos, o divino concerto. Para isso é que vos temos avisado. Sondai, de hora em diante, a voz do Senhor Deus, que é universal, e não apenas a voz de vossos irmãos desencarnados, os anjos mensageiros de todos os tempos. Sem dúvida que a evolução obriga aos intercâmbios mais intensos entre os dois planos da vida, mas o essencial é a comunhão mental com o Pai Divino. Aquele que se colocar acima de exteriorismos quaisquer, fora de qualquer modalidade sectária, livre de todas as influências divisionistas do mundo, esse fará em si mesmo o serviço de unidade e viverá em espírito e verdade. Assim o Pai Divino é, e assim quer que seus filhos venham a ser. Quem puder ser, que seja, e vá até a unidade divina. 321. Em Deus prevalecem a essência e a realidade, nunca as aparências e as simulações, mas os homens errados e fingidos, loucamente assanhados pelo mundo e pelas regalias nobiliárquicas, inventaram rituais e vestes fingidas, gestos aparentando louvores a Deus, e com isso foram enchendo o mundo de aberrações, atrasos e inquisições, manobrismos repugnantes e dolosas infiltrações na administração pública e na vida íntima dos que vivem do trabalho árduo. Quando isso deixará de oprimir a humanidade terrestre? 322. Antes das nebulosas e dos mundos físicos está o infinito oceano magnético, mas antes de tudo isso, que se subdivide em escamas infinitesimais, está o Espírito Criador, ou Deus. O mais feliz, portanto, é aquele que, pela sua mente intensificada ou evoluída, no ímo entra em contato com o princípio criador, daí extraindo poderes, energias e forças tais como ninguém na carne poderá quilatar totalmente. Orar não é repetir palavras e frases, é entrar em sintonia com o Pai Divino e com seus anjos ou espíritos mensageiros. 323. Lembra-te de que os mestres de doutrina, os santos espíritos, primeiro te informam suficientemente, para depois te entregarem a própria consciência e deliberações, no intuito de aquilatarem os teus aprendizados e forças adquiridas. Trata de corresponder, porque de longe te espreitam como verdadeiros anjos guardiães, que gozam ou sofrem com as tuas venturas ou desventuras. 324. Um divino modelo foi apresentado. Ele carregou a cruz na qual devia ser crucificado, mas não reclamou nada, entregando-se como se for um simples pecador ou criminoso. Trata, pois, de compreender a Terra como um mundo imensamente inferior, onde os grandes espíritos devem semear a compreensão, a paciência, a bondade e a renúncia. Falsas adorações e explorações paganizadas apenas darão continuidade à ignorância e à perversidade. 325. Quando no templo interior não há luz, nos atos da pessoa não há bondade. Por conseguinte, a lei e a justiça de Deus não estarão com a criatura. E nesse caso, sem procurar a sabedoria e a pureza, o bem e o bom, que adiantará recorrer aos manobrismos idólatras? 323. O vício da idolatria será o último a ser vencido pelo Espírito, para livrar-se aos páramos da plenitude crística, lavrada a unidade vibratória com o Criador onipresente. Tudo o mais é questão de trabalhar nos domínios do bem e do bom,
cooperando com ele na sua obra eterna, perfeita e imutável. 327. O erro espontâneo, ou puro de intenção, deve ser advertido apenas, mas o erro proposital deve ser punido, pelo menos que se lhe atire contra o pó dos sapatos, como ensinou Jesus Cristo. Fora disso, prevalece o ato de endosso, que é criminoso, mesmo quando fantasiado de gesto de tolerância. 328. Falar no Cristo é fácil, mas imitar o Cristo é para quem não teme crucificação. É necessário ter a coragem de saber sentir, dizer e fazer o que é devido, custe o que custar. 329. Se todos vissem nos mercenários da religião o que levam debaixo das vestes fingidas e dos gestos formulistas, por certo que a verdade, o amor e a virtude bem depressa triunfariam. Infelizmente, as aparências vivem por fora e as tristes realidades se escondem no imo. Porém, na justiça divina, jamais alguém fugirá, porque diante dela os títulos e paramentos derreter-se-ão. 330. Nunca te esqueças de bater às portas do céu, para obter do céu as graças desejadas. Mas nunca te esqueças de bater às portas de ti mesmo para saber como aplicá-las. Quem não sabe repartir com os seus irmãos é porque não sabe obter de Deus, não sendo o pai usurário, que seus filhos não o sejam também. 331. Os espíritos que estagiam nos reinos inferiores não usam idolatrias e mercenarismos pagãos. Os altos espíritos, filtros do Criador, também não os usam de modo algum. Mas os que peregrinam pelos mundos humanos inferiores cometem os grandes erros da superstição e das mais comprometedoras ações simuladoras. 332. Resumo da excelsa doutrina: Deus é Espírito e verdade, e assim quer que seus filhos venham a ser. Medita, filho de Deus, e encontrarás nessa curta sentença toda a sabedoria e toda a pureza. Entretanto, lembra-te de que aquele que está na fase das discussões não está na fase das grandes realizações. Dá tempo e favorece condições, se queres realmente ajudar a progredir. 333. Os homens podem apresentar fantasias, rituais e escapulários, vestes fingidas e 1001 simulações religiosistas. Com isso podem iludir a outros homens, passando por autoridade nas coisas do espírito, mas jamais poderão ocultar de Deus o próprio coração e o próprio cérebro, e todos os formalismos e formulismos com os quais atraiçoaram a lei de Deus e o divino exemplo do Cristo, um dia cair-lhes-ão em cheio na consciência para que respondam pelos crimes cometidos. Quem se apresentar diante da justiça divina, pobre de recursos formulistas e rico de boas obras, esse é que gozará nos reinos de luz e glória. Mas aquele que se apresentar cheio de manobrismos religiosistas e vazio de boas obras, esse irá parar nos lugares de pranto e ranger dos dentes. No mundo espiritual, nos postos de recolhimento, isto é reconhecido, de tanto andarem lendo bibliotecas de obras superficiais, de historietas e narrativas de categoria medíocre, milhares de espíritos voltam em condições deprimentes aos pagos espirituais. Esquecidos de que a lei de Deus e o Cristo modelo constituem as duas testemunhas fiéis, por cima das quais ninguém jamais passará, tornam-se por isso mesmo cheios de palavras vazias e vazios de obras essenciais.
Ninguém prestará contas a homens ou a instituições e estatutos humanos. Quem dá a cada um segundo as suas obras é Deus, somente Deus. Vede que ninguém vos engane, pois Deus quer pureza e sabedoria, e não paganismos e idolatrias. A sabedoria do infinito e da eternidade está representada em 4 palavras muito simples: Deus, verdade, amor e virtude. Que outras palavras ou leituras poderiam explicar essas com absoluto rigorismo? Esta obrigação resume todas: obedecer a Deus, fazer o bem aos irmãos e atingir o grau crístico o quanto antes. Entre o pai e seus filhos vigora a lei de harmonia que movimenta a justiça para recompensar a cada um segundo as suas obras. Entre os irmãos vigora o amor que confere a paz e a ventura, facilitando o progresso sem tantos percalços. Entre os diferentes planos da vida vigora a revelação, o ministério do Espírito Santo, que cumpre a tarefa de advertir, ilustrar e consolar. A revelação funciona nos mundos e intermundos, e é muito infeliz aquele que contra ela blasfemar. Que ninguém invente modos de crer, porque isso é abominável diante de Deus, cujas leis são eternas, perfeitas e imutáveis, bastando-se a si próprias, sem necessitar de advocacias ou apadrinhamentos humanos. A matéria deve ser usada com o respeito devido, nunca, porém, adorada. O espírito que adora a matéria comete ato abominável, porque se desonra como espírito, como superior que por Deus foi feito. Faça o filho a sua parte, porque a parte de Deus é com o próprio Deus. Está acima de todas as cogitações humanas. O espiritismo essencial jamais será um montinho de pílulas ou teoriazinhas engarrafadas. Infelizmente, os grupinhos mandonistas, que se levantarão acreditando-se juízes e fiscais de seus irmãos, fabricarão tais bugiarias. Deus, verdade, amor, virtude, eis as 4 palavras que definem o espiritismo essencial. Que livros e homens as definem ao infinito? Aquele filho de Deus que chegou a saber que o espiritismo é escola de verdade, amor e virtude, jamais se tornará escravo de instituições ou de estatutos humanos. E com isso assumiu tremendíssima responsabilidade, porque aquele que pode saber e sentir mais perante Deus, tanto mais terá que dar dignos frutos pelo exemplo em face do mundo. E lembra-te, filho de Deus, de que a desencarnação é, em muito ou em pouco, para todos os que estão sujeitos ao desencarne, uma caixa de surpresas. Pratica, pois, o bem para que as mesmas te sejam favoráveis. Assim desejamos.